tradicional no movimento de exportação, nos processos, mas a gente é muito inovador. Essa questão da transparência não existe no mercado. E eu abri minha planilha para um comprador da Irlanda e eu abri minha planilha para um produtor aqui no Brasil, eu não conheço uma empresa que faz isso. Ninguém faz. A Remessa Talks está no sul de Minas Gerais para falar de tecnologia, startups e inovações. E a gente vai falar nesse episódio de uma inovação que está realmente atrelada à base da economia do sul de Minas Gerais. A região que é famosa pela produção de café precisava de uma tecnologia que permitisse que os produtores rurais ganhassem mais dinheiro produzindo o café. E aí a ideia dessa startup que está aqui hoje com a gente era justamente fazer essa mágica, de permitir que o produtor, fazendo o mesmo que ele sempre fez, melhorando um pouco a qualidade do seu produto, possa receber um valor melhor, negociando o seu produto diretamente com o consumidor e internacionalizando a sua venda. Eu estou aqui com a Daniele Alckmin, que é a fundadora da AgroOrigem, essa startup que faz essa mágica. Bem-vinda, Daniele. Obrigada, Rui. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Fique com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Daniele, primeira pergunta. Como é que você faz essa mágica? Como é que você faz o produtor rural ganhar mais dinheiro negociando direto o café dele? Rui, uma boa pergunta. Mágica não existe, mas existe conhecimento. E existem caminhos que a gente pode tomar. Um dos caminhos para o produtor conseguir uma melhor remuneração é a gente conseguir eliminar alguns intermediários na cadeia do café, que são muitos. Tradicionalmente, há mais de 100 anos, nós trabalhamos da mesma forma. Então, chega um momento que a gente precisa fazer diferente para ter resultado diferente. E a gente chegou em 2019 com a AgroOrigem com essa vontade de fazer a conexão direta, e é o que temos feito. Você falou justamente de uma tradição, né? Eu entrevistei o professor Rodrigo Abranches, do Inatel, e a gente estava falando justamente disso, né? Como é que um instituto de tecnologia do porte do Inatel nasce numa região profundamente agrícola e que mantém essa tradição de forma secular. O produtor de café, na maioria, o produtor médio, lógico que não dá para generalizar, mas o produtor médio, ele está acostumado a plantar café, ensacar o café e entregar o café na cooperativa. Para ele, o processo de produzir café é esse. Como é que você rompe com essa cultura de só fazer isso? Rui, a gente não rompe, né? Mas a gente permeia. A gente trabalha bastante com conhecimento, com capacitação do produtor. Então, é muito importante a gente explicar para o produtor, mostrar na planilha como que pode ser, né, o ajuste e a melhora da renda dele se ele conseguir deixar o café preparado, rebeneficiado, porque ele leva para um armazém e beneficia o café para levar para o armazém. Mas e depois para vender para um torrador? Ele precisa rebeneficiar. É um serviço a mais, é um custo a mais, mas é a única forma dele conseguir chegar direto em quem vai torrar esse café, porque aí ele separa todos os grãos que são 16 acima, que normalmente vão para exportação, o 14 e 15 de um lote bom, que é muito bem remunerado no mercado interno, aí tem o resíduo, peneira baixa, e aí o produtor consegue montar, né, numa planilha, a gente mostra para ele as porcentagens, isso depende muito da catação, da peneira do café, mas enfim, é a capacitação, é ensinando mesmo. Você está falando uma série de palavras aqui, e quem está ouvindo deve estar pensando assim, mas não era café? Não, café tem cafés e cafés. São muitos. O que você está dizendo? Que o produtor, na hora que tira o café do seu pé, um pé vai ter um café um pouco melhor, o outro pé ou a outra área da lavoura vai ter um café um pouquinho pior. O ideal é que ele consiga identificar e separar isso na primeira etapa, ainda dentro da propriedade. Sim, Rui, existem vários processos de rastreabilidade. Um processo muito complexo inclui, inclusive, pé por pé.
mas nós trabalhamos atualmente com talhões. Então, na fazenda, é uma grande fazenda. Ela é subdividida em talhões de cafés. Faz um quadrado lá, separa os pés que estão naquela área. São as áreas normalmente plantadas na mesma época. Então, o talhão de 1970, o talhão de 1975. E aí são as variedades também que são diferenciadas. Para o produtor de café especial que quer trabalhar esse lote de forma especial e de forma a ter mais valor agregado, é muito importante ele ter essa rastreabilidade, ele saber qual que é a variedade. Então, ele colheu o café no talhão X com uma variedade Y. Ele leva para o terreiro para secar esse café, que é o pós-colheita. E aí, quando a gente fala de processos de pós-colheita, em termos de qualidade, a gente tem muitas opções. Então, a gente tem cereja descascado, a gente tem o natural fermentado, tem yellow honey, black honey. São muitas opções para o produtor conseguir melhorar a qualidade do café dele no terreiro, depois que colheu. Colheu a frutinha no pé, leva para o terreiro. Para secar. Nesse processo... Já existem formas do produtor interferir para melhorar a qualidade. Mas aí, de qualquer forma, ele tem que estar ali rastreado. Tem que estar falando de que talhão tem a plaquinha no terreiro, de qual talhão que é e o dia que foi colhido. Depois ele vai para a tulha, depois ele vai para o benefício, normalmente dentro da fazenda, depois ele vai para a cooperativa. Tudo com uma planilhinha acompanhando lote por lote. Uhum. É um trabalho que deixa a fazenda muito mais organizada. O produtor que faz, normalmente um produtor certificado ou um produtor que está preocupado realmente com organização, com gestão, depois ele consegue calcular qual que foi a produtividade de cada talhão que ele tem, ele consegue perceber qual talhão tá comendo o lucro dele, qual talhão está aumentando e qual que é a variedade. É muito importante tratar a fazenda como uma empresa. E a AgroOrigem também cuida dessa parte ou cuida da parte da comercialização? A gente trabalha com a comercialização dos lotes prontos. Aí o que acontece? Ele me entrega a amostra desse café. Quando ele me entrega a amostra, aí eu vou fazer a classificação. Aí que eu vou ver qual que é a qualidade da bebida, qual que é a catação e qual que é a peneira. Isso tem a ver com os grãos do café, com o lote. Quando ele leva para um armazém, ele leva o café bica corrida, que é tudo misturadinho. Os grãos perfeitos, os menores, os maiores, os defeitos, grão brocado, grão ardido. Então, tudo misturado chama bica corrida. É aquele que você falava, preço do padrão, bica corrida. Esse é um café padrão. E aí a gente depois seleciona os lotes melhores, faz a prova de cupping. Eu sou kill grader desde 2016. Que é aquela pessoa que prova o café. Prova e dá a nota. É o mais importante, no final das contas, o que ele quer ouvir? Uma nota boa desse lote. Uhum. Mas para ele ter essa nota boa, teve muito trabalho aí dentro da fazenda também. A Daniele falou de eu dizer o café padrão bica corrida, porque... Bem lá atrás, no início da minha carreira no jornalismo, eu trabalhei no sul de Minas e apresentava o jornal da região e nessa época eu tinha que dizer qual era a cotação do café. A notícia mais vista do jornal toda noite era a cotação do café. E aí a gente tinha um texto padrão que dizia que era o café tipo 6, bebida dura, aí dava o preço dele e aí dava também o preço no mercado futuro. Essas coisas ainda estão valendo? Vale sim. E a gente tem uma grande produção desse café padrão tipo 6 bebida dura. A bebida dele dura, ele é uma bebida que não foi considerada especial. Então a gente tem na fazenda, eu não consigo fazer 100% da minha produção café especial, de bebida mole, estritamente moles, 85, 87 pontos acima, que é o ideal para a gente conseguir agregar bastante para o produtor, é uma bebida bem mais pontuada. Mas a gente tem o café tipo 6 bebida dura na fazenda. E a gente continua vendendo também o commodity como commodity. E o especial que a AgroOrigem nasceu para agregar valor para o produtor no especial. Entendemos que o café não é tudo igual. Não é. As pessoas, se parar para pensar, já sentiu sabores diferentes no seu copo de café, na sua xícara de café, então dá para entender muito bem do que a gente está falando. Ou seja, o segredo do negócio que vocês fundaram na AgroOrigem é conscientizar o produtor rural que se ele mudar algumas coisas no seu processo de produção do café, desde o plantio da muda até a parte da secagem, ele vai conseguir classificar o café com uma qualidade maior, atingindo um interesse específico do mercado, que é um café de maior qualidade. E aí entram vocês,
de colocar esse café de melhor qualidade diretamente na mão de alguém que está disposto a pagar mais por um café de melhor qualidade. É isso que vocês estão fazendo. Isso. E como é que vocês fazem isso no final? Como é que vocês identificam o produtor? Como é que vocês identificam o consumidor e fazem essa ponte? Nós nascemos numa região muito privilegiada, então eu já tinha muitos relacionamentos aqui com produtores. Começamos com a minha família. Então comecei lá, na realidade, em 2017, trabalhar a exportação, trabalhar a prova de café com os cafés nossos. Meu pai é produtor, né? A gente é produtor, mais de 100 anos com talhões na fazenda de café. Então, a gente começou com a nossa família, depois a gente foi ampliando com alguns tios, e aí, quando a AgroOrigem nasceu, foi para ser o marketplace de produtores de cafés especiais. Então, a gente inclusive, foi incubado no Inatel, a gente nasceu no Inatel, apresentamos o projeto para uma banca de juízes, fomos aprovados, ficamos 2 anos no Inatel, depois a gente graduou como uma empresa inovadora na comercialização de cafés. Por quê? Nós ligamos direto o produtor ao torrador. No Brasil, direct trade, a nota fiscal é em nome do produtor para o torrador, então o produtor conhece com muita transparência o que o mercado paga por esse café. A gente faz a logística, recolhimento de ICMS, SINCIDI, emissão de nota fiscal, trabalha as amostras do produtor, embalagem, tudo. O produtor tem que me entregar um café de boa qualidade para eu conseguir começar esse trabalho dele. E tudo com história, com fotos, com a origem, porque quando a gente está falando do mercado de café especial, tudo isso faz muita diferença. E quando você fala desse mercado que é tão qualificado assim, você está falando de um mercado dentro do Brasil ou fora do Brasil? Começamos aqui dentro do Brasil, a AgroOrigem. No Brasil tem aumentado cerca de 2 dígitos ao ano o consumo de café. Então, e o nosso mercado é muito grande, o Brasil é grande, então tem muito potencial para a gente continuar vendendo bons cafés aqui dentro. Mas depois do câmbio, né, de ter essa alteração grande que teve, do real ficar menos valorizado, o câmbio, a exportação passou a ser uma melhor oportunidade para a gente como produtor. Então, a verdade é que hoje o meu foco é 100% a exportação. Ou seja, o produtor rural que antes produzia um café commodity, colhia, juntava tudo, secava tudo junto, ensacava tudo junto e entregava na cooperativa, agora passa a fazer um café de melhor qualidade, porque ele começa a separar os grãos de melhor qualidade para vender todos eles numa saca só, então eleva o preço dela. E aí já comercializa lá fora, ou seja, ele ainda ganha a vantagem de estar exportando. Isso, e de forma muito transparente. O que a gente tem feito hoje, inclusive eu fechei uma venda ontem de um container para a Irlanda, com 7 produtores dentro do container. E de forma muito transparente, chamei o comprador, falei, vou abrir a planilha com você. Todo mundo sabe a margem de todo mundo. E a gente abre essa planilha explicando o custo de tudo. É um mercado muito consciente. Ele quer saber que o produtor está sendo bem remunerado. E isso, para mim, é propósito de vida. Então, isso, para mim, faz muita diferença. Também estar atuando dessa forma. E com o meu produtor, chamei. Falei, ó, o mercado está X, Nova York está Y. Nova York, dólar, é o que mais interfere, né? O preço do café commodity. A gente, para trabalhar o especial, a gente sempre tem um plus. Então, é Nova York mais um plus. E aí, eu explico para o produtor. Nova York está isso, o valor em real vai dar isso aqui, já calculo para o produtor. E aí explico, o mercado está pagando X, está acima da média, né, daqui de mercado interno, com certeza, é um bom negócio para o produtor. E aí... Falando em valores, hoje, quanto é que sai, quando é que está uma saca do café commodity e quanto sai, em média, uma saca de um café especial lá fora, entregando... Tá, vou falar da realidade de que aconteceu ontem, mas assim, esse valor não pode ser usado depois de outras formas, porque daí a gente é outra negociação. O mercado varia todo dia. E é outra negociação, né? Depende de qual país, qual que é o comprador, se o importador, se o comprador for torrador, eu consigo preço melhor. Se o comprador for um importador, aí ainda vai ter um intermediário. É um bom cliente, mas ainda é um intermediário, então depende de tudo isso. Mas na prática, para o produtor, que aconteceu ontem, uma venda existe venda de café bebida mole, que é o que eu tô vendendo hoje, por R$ 1.050 o bica corrida. A saca de 60 quilos. A saca de 60 quilos. O café especial 16 acima, estou pagando pro meu produtor R$ 1.400. Peraí, a diferença de R$ 400?
É R$350. R$350. Então você está falando de uma diferença de 35%. É uma diferença boa, isso, é uma diferença boa, mas aí é a composição da saca, porque ele vai vender o resíduo dele, o que baixar. Aí o que acontece? Ele tem um lote de 100 sacas. Se o café dele é um café 60% de peneira 16 acima, 60%... Que é um café de boa qualidade. Que é um café de boa qualidade, 60% desse café eu tô vendendo eu tô pagando para ele R$1.400. Pago R$1.400 para ele, e aí a diferença, a peneira 15 abaixo, ele joga num bica corrida dele e vai vender... commodity, pelo preço de mercado. E vai vender por R$1.050. E vende pelo R$1.050, que é o que ele está vendendo. Ele venderia o bica corrida hoje, se fosse o caso. Se ele vai lá, ou seja, você criou a oportunidade para o produtor de, ao invés dele pegar toda a safra dele e vender pelo preço do dia do mercado, é pegar um percentual da safra dele, que muitas vezes é um percentual relevante, porque está atrelado à qualidade. E a nossa região é fantástica para isso. Extremamente favorável. Então você pega e agrega. Metade da produção dele, ele tem um ganho de 30% a 40%. Na outra metade ele vende commodity normal. Ele vende de acordo com o planejamento dele. A gente sempre fala para o produtor, a gente consegue conversar bastante. Existe essa boa comunicação entre a gente. A gente fala para ele, conhecendo o seu custo na ponta do lápis, você vai ter segurança para realizar suas vendas. Porque se o produtor for vender só na hora que precisar, ele pode não pegar bons preços. Aí você está falando de coisas que eu me lembro da época que eu cobri o mercado de café lá atrás. O produtor de café, o médio, de novo, é essa pessoa que eu descrevi antes. Ele sabe plantar, ele sabe colher, ele sabe fazer minimamente o beneficiamento das primeiras etapas, coloca isso numa cooperativa e diz para a cooperativa, vende agora porque eu estou precisando de dinheiro. Ou não vende, acho que o preço vai aumentar. Essa é a vida do produtor rural, basicamente. E baseado em nada além do que ele entende de mundo, porque ele não está balizado através de preço de bolsa, ele não está olhando para Nova York, ele não está olhando para a bolsa de Chicago, ele não está olhando para a bolsa de mercadorias no Brasil, ele não está olhando nada disso. Ele só está no achismo dele, das conversas que ele tem no entorno do terreiro. Essa é a realidade do produtor médio de café no Brasil. Tô falando alguma bobagem? Não tá, Rui. É exatamente isso, né? Fica mais fácil para eu dizer do que para você. Rui, não agora, tá, mas a gente vê também que mulheres, jovens... Era esse o ponto que eu queria chegar para você. Onde é que está a transformação hoje desse mercado? Porque eu tenho certeza que se você aparecer para falar com esse produtor médio, vão virar as costas para você. Quem é que te ouve nesse mercado? Então... Mas você acredita que até esse produtor que viraria as costas quando ele vê o dinheiro na conta... Quando você chega com a planilha dele, fica mais fácil. Mas eu não consigo realmente ir nele. Eu vou na filha dele, que está nesse processo de sucessão. Então, não vou nem citar nomes, mas minha muito querida, muito amada amiga tá nesse processo de sucessão com o pai. E aconteceu exatamente isso. O pai tá lá atrás, olhando lá para trás. Ele não tá entendendo ainda do mercado, mas ela entendendo que a gente vai entrar em período de safra. O que acontece em período de safra historicamente? Se não tiver uma geada, né? O preço cai porque a oferta aumenta demais. Então, assim, e o preço que eu ofereci para ela foi assim, falei, se você não vender, se você não quiser me vender ele preparado, eu vou comprar bica. Eu pago R$50 a mais que o mercado paga e eu vou comprar o seu café bica. Você me vende bica porque o cliente gostou do seu lote. Se você não quiser preparar mesmo, você bateu o pé, porque eu vou ganhar dinheiro com o seu café. Você não vai, mas eu vou. Aí ela conseguiu convencer o pai dela. Foi muito legal, assim, de tá abrindo portas realmente, né? E na ponta do lápis, você tem que fazer conta sempre, né? E o pai conseguiu falar, é verdade, filha, tá bom, pode vender. Ou seja, você consegue chegar com essa inovação nas novas gerações. Consigo. Nos filhos e principalmente nas mulheres. Nas mulheres, sim. A gente tem uma associação grande em Santa Rita com mais de 130 mulheres empreendedoras do café. Daí a nossa associação é formada por todos os elos da cadeia. Então a gente tem torrefação, a gente tem barista, a gente tem artesãs que fazem produtos com café. E temos turismo rural, temos produtoras, temos exportadoras, temos 13 comissões, na realidade, dentro da associação. E essa associação tem dado bastante força pra gente. Tem impulsionado os nossos negócios, a união e a amizade entre a gente só cresce. Ou seja, o protagonismo feminino
está abrindo novas possibilidades para um mercado que é secular no Brasil. É verdade. Só essa troca, né? Quer dizer, a presença da mulher abriu isso, começa a abrir mentes. É mais ou menos isso que você está trabalhando hoje. Eu não posso deixar de dizer que existem produtores médios, também produtores que são cabeça aberta, que estudam o mercado, que estudam, eu falo isso pelo meu pai, pelo meu tio, eles travam, eles são realmente à frente, né, da grande maioria, existem. Mas tem os que viram as costas, sim, e tem os pequenos. Os pequenos, eles me enxergam com bons olhos e eles gostam de aprender. Eles têm a cabeça mais aberta para poder aprender e vender melhor. Existem os grandes que já estão numa fase mais acomodada, os médios, né, que estão numa fase mais acomodada, que realmente podem não ter interesse. Agora, qual que é o impacto social que a sua empresa gera nesse ambiente de produção de café? Qual é o perfil da vida que você transforma quando você chega com uma solução como essa? Eu tenho 2 projetos na AgroOrigem. Eu tenho a AgroOrigem Baiuma, que é o dos cafés das mulheres, e eu tenho um projeto também com os pequenos produtores. E com os pequenos produtores o impacto é muito relevante. Essa diferença de preço faz muita diferença no anual do produtor, na renda anual dele. E existem várias histórias assim que a gente vê de parceria, de ano a ano juntos e de evolução. Daí a gente vê a evolução na fazenda do produtor, no sítio do produtor. E tem feito diferença financeiramente e emocionalmente também, porque o produtor se sente valorizado. Ele sabe que o café dele é de excelente qualidade e com muito amor ele continua plantando, continua colhendo e o café só tem respondido bem a tudo isso. Tem a história de uma funcionária do Inatel que Tem. deixou de trabalhar no Inatel para produzir café, né? Tem, é verdade. Eu tenho uma produtora muito querida, a Rosana. Enquanto eu estava no Inatel, ela passou um dia no corredor e falou: Dani, eu tenho um pouco de café, você prova para mim? Eu falei: claro, Rosana, traz aqui. Ela trabalhava na limpeza ali do Inatel e sempre estava ali vendo todo o nosso trabalho na AgroOrigem. Provei o café dela, era fantástico. No mesmo ano que eu provei, ela inscreveu no concurso da cooperativa, ganhou em 2º lugar. E ela trabalhava no Inatel, no setor de limpeza. Isso. E ela tinha uns pezinhos de café no sítio. Tinha, tem um pezinho, tem o sítio. E ela e o produzia marido. Café de boa qualidade. Excelente. Trouxe um Nishit, um cliente holandês para cá ano passado e a gente fez visita. A lavoura dela é um jardim. Isso aconteceu em 2019, quando eu estava lá no Inatel ainda. E de lá para cá a gente tem trabalhado os cafés dela para comércio externo. E quando a gente trouxe o holandês, ele ficou encantado. A lavoura dela é alta, tem altitude, isso favorece a qualidade do café e é um jardim. É muito bem cuidado, muito bem nutrida. O café dela tá fantástico e ela tem investido também em qualidade. Comprou ano passado um tanque de fermentação para fazer fermentação anaeróbica. Tá evoluindo e agora as últimas 10 saquinhas dela tá indo nesse container da Irlanda. Ela é uma das pessoas que estão colocando ali nessa exportação que você fez agora. É verdade, ela é. Ela continua trabalhando no Inatel? Não tá mais no Inatel. Ela tá só agora no sítio, tá muito feliz. E ela faz parte da nossa associação, sempre muito presente, todos os cursos, capacitação, porque a gente tem recebido excelentes cursos, Sebrae, a prefeitura da cidade, liderança criativa. A gente tem várias oportunidades de estar junto e ela sempre está presente com a gente. Essa descrição que você faz desse estímulo as pessoas a se reinventarem, a melhorar a qualidade, a se informar e tudo mais, é um espírito muito comum dentro do ecossistema de startups. Né? Para você estar dentro do ecossistema de startups, você tem que ter algumas características e essas são características que são muito comuns lá dentro. Na agricultura tradicional, não é assim. Como é que é a sua relação e como é que a presença de vocês muda essa cultura? Rui, uma pergunta de responsabilidade, hein? Eu sou muito otimista, então, assim, acaba que nas minhas falas, no meu dia a dia, eu tenho uma posição muito positiva sobre o futuro. Eu sou corajosa, a gente sabe que para empreender a gente tem que sair da zona de conforto. E eu falo muito para as pessoas a seguirem suas vidas como protagonistas e não
como coadjuvantes, como sombras, de repente, da vida de outra pessoa, mas como protagonista. Eu falo que a gente tem que entrar na arena e jogar. A gente tem que estar lá dentro do campo jogando, e não na arquibancada assistindo. E eu acho que isso, assim, pra mim já é tão natural. Eu fui criada assim, graças a Deus. Eu nasci na década de 80, então foi numa fase que já existe maior igualdade de gênero. Pra eu, mulher, nascer nessa época já foi um privilégio. Já tiveram outras batalhas que foram vencidas. Já foram vencidas por outras pessoas. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida delas, que fizeram isso por nós. E meu pai sempre me pôs muito por frente. Fui fazer intercâmbio, morar na Inglaterra quando eu tinha 21 anos, sozinha. Então, assim, pra mim é tudo muito, assim, é um evoluir. E um evoluir também de autoconhecimento, né? Aí a gente busca mindfulness, aí a gente tem Deus, eu sou batista. E aí, com fé, a gente vai tocando a vida das pessoas. Mas agora essa responsabilidade de estar num mundo realmente tradicional, né? Que o agro ainda é um mundo tradicional. Eu tenho visto mudanças expressivas, inclusive. Tanto em empresas novas nascendo com tecnologia, startups nascendo para tecnologia no agro, como para o agro na realidade mesmo, já na prática, né? A gente já começou a pulverizar com drone na fazenda. Começou? Já começamos. Pra gente já é um avanço. Então, tá chegando. As coisas têm um tempo de maturação. Então, a gente está respeitando esse tempo, mas eu vou de forma muito positiva. Eu acredito que a gente tem responsabilidade alimentar. O Brasil tem responsabilidade alimentar. Nós somos um país muito grande. A gente tem responsabilidade ambiental. A gente tem a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem 3 pilares, né? Tem o ambiental, o social e o econômico. O ambiental, nós fazemos a nossa parte. Nós reservamos aqui em Minas 20% da fazenda para a área de preservação permanente. Nós obedecemos as leis ambientais, que são super rigorosas. Nós obedecemos as leis trabalhistas também, que são super rigorosas no Brasil. E temos agora esse desafio, que é a sustentabilidade econômica. Então, de repente, um produtor pode estar mais cabisbaixo, mais triste, porque o mercado deu uma derretida sexta-feira, e foi realidade. Nova York caiu, dólar caiu, deu uma derretida. Mas ele é de ciclos, ele é de picos, altos e baixos. Então, assim, vamos com fé e vamos com otimismo, sim. Como é que você vê essa nova geração com quem você já está lidando? O que será da produção de café no sul de Minas Gerais quando essa nova geração, mais adepta à inovação e que certamente fará melhor uso da tecnologia, chegar no comando das fazendas? Que mundo será esse que vocês estão tentando desenhar a partir de agora? Aqui no sul de Minas é um agro diferente, vamos falar assim. O agro de outras regiões, a gente tem fazenda em Luiz Eduardo Magalhães. Bahia, Centro-Oeste Bahia. Fantástico, porque lá é irrigado, lá é mecanizado, máquina para plantar, máquina para colher, máquina. Então, assim, é uma realidade diferente da realidade. E o agro Brasil, como meu pai fala, o agro pop mesmo Brasil não está aqui, Dani. Você sabe que os nossos desafios aqui na montanha são imensos, principalmente porque a gente tem o uso de mão de obra intensiva. Então, a gente tem os desafios agora para criar novas soluções para esses gargalos da montanha. A gente precisa da tecnologia, a gente precisa de cabeças pensantes sobre esses desafios que a gente encontra. A altitude do sul de Minas é um valor que agrega qualidade ao café, porém dificulta demais a mecanização da colheita. Todo o manejo. Não só a mecanização, a renovação, o manejo, o trato, o cuidado com a lavoura durante o ano dificulta sim. E já temos visto novidades surgindo e assim, estamos acompanhando tudo isso, né? E eu vejo assim que nós temos que trabalhar muito mais. Tem um apagão de mão de obra nas fazendas. A gente está lidando hoje com esse desafio. Então, eu vejo que a gente vai ter que trabalhar melhor dentro das fazendas, senso de pertencimento, valorização do funcionário. E a mulher tem um olhar muito aguçado para esse tipo de situação. A mulher consegue acolher, a mulher consegue... Não que o homem não consiga, mas que o natural nosso é esse. É o da união, é o do acolhimento. E os funcionários a gente vai passar por esse momento agora de ter essa transformação dentro das fazendas, que já tem acontecido em muitas empresas hoje. Esse olhar a gente traz para dentro das propriedades também. Tá no Vale da Eletrônica
gera o que de benefício para vocês? Rui, eu sou tão grata. E você deve conhecer a história da Sinhá Moreira, não deve? O professor Rodrigo Abranches, que gravou a entrevista com a gente, contou a história dela. Contou a história dela. E foi com recurso oriundo do café que começou a sementinha da eletrônica em Santa Rita. E a gente tem, assim, grande admiração, a gente honra demais a vida dela. E foi a sementinha, né? Primeiro, Escola Técnica de Eletrônica ET, depois o Inatel. Hoje, um polo tecnológico aberto, reconhecido no Brasil. E somos reconhecidos em outros países, inclusive, né? Brasil, Inatel, Santa Rita do Sapucaí, nós somos reconhecidos como polo de tecnologia. Você já teve essa experiência lá fora? Eu tive, porque a gente teve na Finlândia, agora tem umas 3 semanas que eu cheguei da Finlândia, e quando eu contei que era de Santa Rita do Sapucaí, a embaixadora, o embaixador da Finlândia falou, mas Santa Rita do Sapucaí, o Inatel esteve aqui há 2 semanas. Falei, que interessante, conhece o Inatel, assim, já estão fazendo 6G, coordenando com o Inatel aqui, o ICC, com o governo da Finlândia. E aí você vai lá para vender café e o pessoal fala, você é da mesma região, vocês então, fazem 6G e produzem café. Santa Rita é muito diferenciada. Estar num polo tecnológico, sim, agrega demais, porque são cabeças pensando fora da caixinha, né? A gente sabe que, assim, nós estamos numa bolha, né? Aqui, sul de Minas, é um privilégio morar aqui. E outra coisa, o empreendedorismo na veia. Santa Rita não é só tecnologia, é empreendedorismo junto. Então, tudo isso traz muita potência para a região. E a gente tem portas abertas com prefeitura, Sebrae, Senar, Emater, o Inatel, tudo que a gente vai propor para a cidade acolhe, ajuda e faz acontecer. Como foi o Summit agora, né? Que a gente acabou de realizar, Summit Empreendedoras do Café. Com muitos participantes, mais de 1.000 participantes inscritos, a gente fez lá um dia gratuito, com café da manhã, almoço, café da tarde, para esses produtoras de cafés com temas muito relevantes. A gente trouxe... O que precisa ser discutido? O que vocês trouxeram para esse Summit? O que está na pauta hoje que é preciso se integrar ao processo de produção do café? Nós trouxemos ESG, importantíssimo. Governança, eu acho que é o principal dos 3 itens do ESG. A gente precisa conversar mais sobre isso, implantar e mostrar, comunicar. Como que a gente implantou isso, como que a gente já faz isso dentro da fazenda. Então, a gente trouxe a pauta de ESG, sustentabilidade. Nós trouxemos uma pauta que é o que nós estamos vivendo hoje, a diretoria da associação, que é sucessão familiar, planejamento tributário e sucessão patrimonial, que é um tema que brilhou os olhos dos produtores, porque não estamos, né, eles da porteira para dentro não estão sempre pensando, aliás, nunca nem pensaram sobre esse assunto. E o tanto que é importante. E o tanto que a gente consegue economizar e o tanto que a gente consegue deixar tudo organizado para uma futura falta. E você já destacou a importância dessa renovação dentro da porteira, a renovação da cabeça que direciona o negócio. Então, tratar sobre isso é importante, né? Planejar essa governança, né? Às vezes vai ter um profissional para fazer a governança. Às vezes os filhos não querem, mas vai ter um profissional. E como vai ser a governança disso, né? E o planejamento familiar não é só quem vai tocar o quê, ou você vai ser minha sucessora e você vai tocar e os outros filhos vão ser herdeiros. Não é só isso. Ele é um planejamento muito amplo que fala, que apresenta soluções para gente. Vamos colocar todas as propriedades dentro de uma holding, e a holding vai ser assim, e as regras que vão ser dentro da holding é assado. A gente economiza muito, a gente tá vendo bons resultados. Você sentou nessa cadeira para falar de uma startup. Nossa a gente tá falando de coisas que vão muito além da startup. O quanto esse ecossistema geral e todos esses temas são resultado da existência de uma startup dentro desse negócio, e o quanto isso alimenta essa startup e renova o negócio, Rui, que vocês estão. Nem eu sei te responder, porque assim, tem hora que eu falo pra quê? Mas eu acho que o propósito nosso aqui tem que ser muito maior, de contribuição.
Então, eu, na associação, de forma voluntária, eu sou presidente da associação. Quando eu começo a contar tudo isso, é porque, assim, é muito amor envolvido, realmente, é propósito. Não é comercial. O meu ganha-pão é AgroOrigem, é o meu grupo de produtores e produtoras de café. Mas tudo isso tá tão íntimo, tá tão ligado, porque a gente acaba conversando sobre todos esses temas, todos esses assuntos, e a capacitação é muito importante. Porque você fez a inovação, quando você cria a startup que permite essa comercialização, você fez uma inovação dentro de um processo que agregou valor para todas as partes. Financeiro, vamos falar assim. Valor financeiro. Só que você está inserida nesse ambiente, você não caiu de paraquedas aqui para ganhar dinheiro com um aplicativo. Não. Você está inserida nesse ambiente e você entende quais são os desafios de transformar e manter esse processo evoluindo. Você não consegue separar uma coisa da outra pelo que você está me falando, você não consegue mesmo. Não né? consigo. Tem dia que quando a gente estava planejando o Summit, eu falava assim, só vou responder as coisas do Summit depois das 4 da tarde. Até as 4 da tarde eu sou 100% AgroOrigem. Era uma confusão minha agenda. As coisas estão misturadas. Estão muito misturadas e, assim, é natural meu, sabe? De me envolver com sonhos maiores. Mas isso está muito atrelado a esse impulso, né, de inovar, de fazer o diferente. Sempre. Onde é que você buscou? De onde é que veio? Você já falou muito da importância do seu pai, mas onde é que você foi captar todos esses insights? Foi na faculdade? Foi na viagem? Onde é que você buscou essas coisas e onde é que você consegue pegar isso e aplicar dentro do negócio e no ambiente em que você está inserida? Acho que fez parte do contexto, sabe? E é um contexto bem amplo. A faculdade, como eu já te contei, formei em 2005, Rui. Então, assim, era outro universo. Em 2005, a gente não falava de startup. Uhum. Eu não lembro de ter estudado nada sobre startup, nada. De Canva não existia, na época que eu me formei em administração de empresas na Facamp. Então, assim, na faculdade, eu já comecei uma veia empreendedora quando, com 15 anos, eu mudei para Itajubá para fazer o curso técnico de formação gerencial do Sebrae. Que, com 15 anos, dos 15 aos 19, eu fiz esse curso. Aí depois, agora o que eu quero fazer? Fiz teste vocacional. A minha psicóloga, no final das contas, eu queria ser ou nutricionista ou ter um hotel, resort, spa. Ela falou, mas você seria nutricionista pra quê? Teu teste vocacional deu certinho, né? Deu esses dois. Apontou na direção certa. Ela falou, Dani, seu sonho é ser empreendedora. Seu sonho não é ter um hotel, resort, spa e nem ficar sentada atendendo cliente, paciente. Eu falei, então tá, o que eu tenho que fazer? Então, administração. No final das contas, deu administração. Então, eu caminhei, eu tive uma trajetória. Fiz pós-graduação na FGV, trabalhei na UPS como funcionária lá em Campinas, no aeroporto de Viracopos. Aí, depois, trabalhei por 10 anos numa empresa de engenharia. Fui mãe de 2 meninas, então foi um período que eu estava sendo mais mãe do que profissional, de 2005 a 2015. De 2015 para frente eu senti falta de me realizar profissionalmente. Eu ainda era novinha. A AgroOrigem nasceu em 2019? 2018 eu comecei a montar o plano de negócio dela, mas o CNPJ dela é janeiro de 2019. Uhum. E foi nesse processo. E o contexto todo eu acho que acaba me fazendo envolver com tantos assuntos e aprendendo a dizer não também. Porque às vezes tem umas pautas que me aparecem que dá vontade de agarrar também, mas eu falo, nossa, não posso. O que dizem seus sócios? Então, eu sou hoje a majoritária, né? Eu tinha um sócio que era o Gui, só que ele acabou saindo da empresa e eu comprei a parte dele. Não aguentou acompanhar você. Não, o Gui é um amor. E o Gui, ele é formado no Inatel. Ele era o meu primeiro vínculo com o Inatel, né? Porque eu não sou formada no Inatel, mas ele era. Por isso que a gente conseguiu incubar no Inatel. Então, ele foi fantástico para me dar essa coragem para empreender. Foi uma mão, assim, eu chorei muito quando o Gui saiu, eu não queria que o Gui saísse de jeito nenhum. Eu falava pro meu marido, eu vou fechar a empresa, eu vou fechar a AgroOrigem, não quero trabalhar com a AgroOrigem sozinha. E era eu, o Gui e meu pai, 33% de cada um. Então o Gui saiu, eu fiz a proposta de comprar a parte dele, deu tudo certo e ficou o meu pai. Então hoje é eu e o meu pai, mas o meu pai, ele fala que ele tá ali, ele é meu anjo. Quando eu preciso de recurso ou com qualquer coisa, é ele que eu recorro.
E a gente ele nem sabe do andamento. Eu sou executiva, eu tô sozinha, vamos falar assim, na AgroOrigem. Então, eu não preciso dar satisfação para os meus sócios hoje. E quem é que faz a parte de Venda. programação, plataforma? Quem faz as outras partes do trabalho, né? Não dá para você fazer tudo. Eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma equipe, Rui. Mas eu desativei o site. O site de marketplace dentro do Brasil, eu desativei ele no final do ano passado. Desativei com dor no coração, mas em alguns momentos a gente tem que tomar decisão. O mercado interno não é o que me traz rentabilidade nesse formato. Claro que ele tem muita rentabilidade de outras formas, mas nesse formato não, porque as empresas que estavam comprando de mim no marketplace estavam comprando de 2 sacas, 3 sacas, 5 sacas. Era um volume muito pequenininho, recorrente, mas muito pequenininho. E aí a gente escolheu colocar todas as forças da empresa na exportação, que é o que tem me dado maior rentabilidade, um volume muito maior de transação, né? A gente vende container, então sempre valores bem expressivos. E aí a minha luta é porque eu sou a vendedora da empresa, então eu tenho que ir nas feiras, eu tenho que participar, tenho que estar em contato direto com o cliente, e fazendo reunião, e vendendo. Esse modelo que você criou, certamente não é um problema só do sul de Minas. Então, outras regiões do país também devem enfrentar as mesmas dificuldades e necessitam desse tipo de intervenção. E outros países exportadores de café certamente terão realidades semelhantes nesse processo, na cadeia Sim. da produção até a xícara. Você vê oportunidades ou você planeja fazer a internacionalização? Por exemplo, oferecer o teu serviço na Colômbia, na Etiópia, que são outros grandes produtores? Sim, quando eu nasci, o sonho da AgroOrigem era ter todas as origens de cafés do Brasil e depois as origens de cafés de outras regiões. Por isso que é AgroOrigem. A origem está na origem onde está o centro de produção. Sim. O que acontece hoje, o meu momento, estou até no Compete Minas com um projeto de internacionalizar a plataforma e aí sim, continuar trabalhando no mercado externo, mas para atender na recorrência de forma mais ágil pela tecnologia da plataforma. Aí tem os filtros, né, de seleção de cafés, vou fazer um leilão reverso para a gente conseguir trazer os preços para os produtores. Então, estou no edital, né? Então, a gente está caminhando dessa forma para conseguir fazer a internacionalização da AgroOrigem hoje de forma mais digital. Porque a gente já é uma empresa, uma trader, né? A gente já exporta. Só que de forma tradicional no movimento de exportação, nos processos. Mas a gente é muito inovador. Essa questão da transparência não existe no mercado. E eu abri minha planilha para um comprador da Irlanda e eu abri minha planilha para um produtor aqui no Brasil, eu não conheço uma empresa que faz isso. Ninguém faz. E é uma conscientização de mercado muito importante. E a gente sabe que isso agrega valor e é nesse movimento que a gente está caminhando. Qual é o próximo passo? Para os próximos 12 meses. Então, esse ano, vender muitos containers. Momento é crescer venda. Nesse momento é venda, a gente tem que escalar a venda. O nosso time, ele é enxuto e a gente conta com estruturas já formadas. Então, para fazer um rebenefício de café, eu conto com a cooperativa. Eu tenho uma base enorme de produtores por esse tempo todo, trabalhando já com produtores diretamente. Então, o que eu preciso? Vendas. Eu preciso atingir mais clientes. Então, os próximos passos são continuar participando das feiras, principalmente mercado externo, e agora eu já tenho algumas vendas já pré-vendas, né, pra gente já tem para os primeiros lotes que chegarem, a gente já tem venda consolidada. Esse modelo que você está usando aqui, ele é bem aceito lá fora? É uma coisa que já funciona lá fora? Você fazer a comercialização do produtor diretamente com quem vai consumi-lo? O mercado internacional já está acostumado com isso? Para café especial existe essa demanda, e eles querem também saber o que o produtor está recebendo e eles querem preços melhores. Então, no final das contas, não estão comprando só porque está comprando direto do produtor, está comprando porque está comprando com preço melhor do que se tivesse passado por mão de vários intermediários. Ele lá fora paga menos e o produtor aqui ganha mais. E eu tenho minha comissão. Tá lindo. É isso, Rui. É isso.
modificando a cultura. Sim. A cultura que tá na cabeça, não a cultura do café. O café continua plantando direitinho, bonitinho, mas muda a cultura que tá na cabeça do produtor. E buscando sempre melhorar, né? Melhorar a qualidade, melhorar a comunicação. Eu falo para os produtores, tira bastante foto, né? Tudo isso, depois a gente vende junto, né? A gente monta um álbum de cada produtor por lote. Então, tudo isso vai na rastreabilidade para o comprador. E isso favorece a venda dele, porque daí ele coloca a foto do produtor no pacote, ele conta a história do produtor no site dele, no Instagram dele, e valoriza o trabalho do produtor, e é um ciclo que depois é uma parceria que fica mais contínua. Gente, eu joguei fora uma ideia maravilhosa. Qual? Quando eu tava fazendo a MBA, a gente criou um projeto, mas era só um rascunhozinho. E é uma parte disso, de usar essa origem do café, personalizar o café, entendeu? Esse é o café da produção especial. X. Sim, faz muito sentido. Esse é o café do produtor tal, tá aqui, ó. Esse café que você tá tomando, ó, ele saiu dali, né? E fazer isso. Foi um brainstorm que a gente fez, a gente desenhou. Porque inspirado naquele tempo que eu cobria o mercado de café, né? Não, mas eu não tô dentro disso, né? Mas isso agrega. Isso é muito importante pro produtor, a gente ter esse... Tem que ter esse material todinho aí, sim. E um café personalizado. A minha empresa chama AgroOrigem The Coffee ID. Então, é AgroOrigem, é a origem do agro, mas The Coffee ID é um café com identidade. É a carteirinha de identidade dele, né? Um café com identidade. E quando a gente criou, a gente pensou também, a gente pode ter AgroOrigem The Oil ID, porque daí são os azeites, The Wine ID, que aí são os vinhos daqui da região de origem, só que ainda a produção é muito pequenininha, muito artesanal, então ainda não justifica uma exportação de volume, né? Mas a ideia é trabalhar, sim, com produtos específicos de qualidade, né? Porque a primeira coisa para a gente conseguir agregar tem que ter qualidade. E aí achar o cliente que paga por esse perfil, porque ainda tem essa. Tem cafés maravilhosos que chegam para mim fermentados, 88 pontos. Eu sei que a Holanda não paga e não compra esse café, mas a Austrália é apaixonada. Então eu direciono essa amostra para minha cliente da Austrália. A Holanda vai querer um café CD, um limpo, clean, bem balanceado, equilibrado. Aí eu mando para a Holanda outro padrão. Ou seja, tem que conhecer bastante. Tem cliente para todo tipo de café em algum lugar do mundo. Você só precisa achar ele. Tem. E tem, inclusive, para os de bebida inferior. Tem mercado aí, tem tipo Arábia, compra café Rio nosso. E o café Rio é o que a gente não quer ter na fazenda, porque ele realmente tem um preço muito menor no mercado. E ele é um café de varreção, é um café que, assim, que pena que caiu no chão, sabe? Mas a gente tem, e a gente vende, e existe demanda. Então... Tem mercado para tudo. Paladar para tudo. Legal. Daniele, pena que o tempo acabou. Muito obrigado. Obrigada, muito Rui. sucesso para vocês. Quem sabe logo a gente vai falar do coffee, do oil e do wine ID. Vamos empolgar na produção. Obrigado, muito sucesso para vocês. Obrigada, Rui. Foi um prazer estar aqui. E eu quero agradecer vocês também. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Bye, bye. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.